Obrigada. E no meu caminho do autoconhecimento, eu sempre acreditei muito no amor, eu sempre acreditei muito na natureza. Quando eu vou para a natureza, eu acesso uma consciência, assim, que não cabe dentro do meu peito. É um amor, assim, que transborda, é algo que eu não tenho explicação para dar, para colocar em palavras tudo isso. E em um desses meus momentos, eu eu escutei um vazio ensurdecedor, um vazio assim que parece que falava com a minha alma. E nesse vazio, eu achei muito intrigante o quanto aquilo conversava comigo, o quanto aquele silêncio podia falar tanto, mas tanto dentro do meu coração. E foi nesse momento que eu decidi, sei lá, procurar a, não era a voz do silêncio, mas era o barulho do silêncio. Eu procurei na internet, barulho do silêncio, e daí me veio esse negócio da voz do silêncio, que foi um livro que a Helena Blavatsky escreveu. E aí que começou a minha história com essa mulher. Eu fui pesquisar, eu fui atrás e entendi que tudo que eu mais queria na vida, que era reunir todas as informações de todas as religiões e natureza e ciência em uma coisa só, ela já tinha feito. Então, a minha conexão com ela foi, assim, absurdamente muito grande. E hoje eu trago para vocês a história dela, o que ela deixou de legado para nós, e vou colocar a apresentação aqui. Ai, acho que eu não vou conseguir apresentar. Me põe de co-host aí. Ah, não coloquei? Eu coloquei. Peraí. Ah, aqui, achei. Já tá, amada. Veja aí, deu? Vamos lá. Gente, eu nunca tinha feito no Canva. Vocês vão me dando a instrução aí, se aparece. Apareceu? Então, belezinha. Então, eu trago para vocês a história de Helena Petrovna Blavatsky, na série dos grandes mestres da humanidade. E por que que ela veio assim como um grande mestre da humanidade? Porque ela trouxe muitos conhecimentos do ocultismo, muitos conhecimentos sobre misticismo, sobre magia, e como eu já falei, ela tentou reunir tudo de todas as religiões, ela queria integrar tudo numa coisa só. Então, esta é a Helena Blavatsky, que antes de casar se chamava Helena Petrovna von Hahn. E esse título de von, esse sobrenome de von, é da grande elite dos países europeus. E ela era uma russa. O pai dela era capitão da cavalaria, de uma família aristocrata, então eles tinham bastante posses, tinham bastante dinheiro, e eles se mudavam bastante por conta disso. E por isso que, na infância dela, ela acabou aprendendo várias línguas, principalmente inglês, francês e russo, né, que ela já falava, e aí depois ela se interessou por línguas bem desconhecidas, e ela foi batizada na igreja ortodoxa, então ela tinha esse conceito mais cristão. Só que ela cresceu ouvindo histórias antigas
e rodeada de lendas e misticismo. Ela tinha um avô que tinha uma biblioteca, um avô dela era príncipe, e esse avô tinha uma biblioteca gigantesca, e ali ela cresceu lendo várias histórias, lendo lendas celtas, histórias do Egito Antigo, os livros de Platão, e tudo isso trouxe muita curiosidade para ela. E na juventude dela, como ela se mudava bastante, como os pais eram da aristocracia, na sua juventude ela teve contato com membros influentes da maçonaria, que acabaram ensinando ela sobre alguns rituais secretos da maçonaria. E isso, aos olhos dela, como uma jovem, ela ficou fascinada, encantada. E a partir disso que ela foi atrás de todas essas questões, porque ela era muito curiosa, né? Na sua infância, ela dizia ter visões de sombras, e isso para ela já era algo além, né? Porque ela foi batizada na igreja ortodoxa, então ela foi de atrás do que eram essas sombras. Ela achava que, então, se eu vejo sombras, algo além deve existir. Até que com 17 anos, ela se casou com um vice-governador de 40 anos. E ele tinha um grande interesse pela magia. Acredita-se que foi isso que fez com que Blavatsky se casasse com ele, pelo interesse dele na magia. E aí, ela acabou assumindo o sobrenome dele, só que durou muito pouco tempo esse casamento. Ela acabou fugindo. Nessa fuga, ela voltou para a casa dos pais e ela achava que o marido dela ia atrás dela na casa dos pais e, ó, zarpou o mundo afora, atrás do objetivo, do grande objetivo de vida dela, que era desvendar esses mistérios da natureza, esses mistérios do universo. Deixa eu respirar. E aí, em 1849, ela iniciou uma viagem que ela passou por diversos lugares do mundo. Ela passou 9 anos percorrendo a Europa, as Américas e a Ásia. E ela foi para o mundo em busca dessas respostas, a verdade sobre todas as coisas. Então, a ambição dela em trazer uma verdade sobre tudo no universo era muito grande. E como dentro do sentimento dela, ela já tinha as respostas dela, ela foi atrás das respostas de outras culturas, de outras civilizações, de outras pessoas que tivessem essa sabedoria e pudessem passar essa verdade para ela. Então, os seus estudos misturavam a mediunidade, o resgate dos antigos deuses celtas e egípcios e as religiões orientais. Ela estudou a religião do Egito Antigo, da Cabala judaica, então ela tinha muito conteúdo, muito conhecimento. Até que ela foi parar lá no Tibete. E lá ela teve acesso a uma fraternidade secreta. Não sabe-se como que ela conseguiu entrar lá, porque no Tibete é uma nação que eles não deixam pessoas estrangeiras entrar. E na quarta tentativa, ela foi lá e conseguiu entrar, sabe Deus como, né? A mulher mais iluminada da galáxia. E conseguiu com que os mestres de sabedoria antiga passassem esse conhecimento para ela. E foi ali que ela começou a receber o treinamento psíquico dela. Então, ela sabia que tinha alguma coisa além, ela sabia que as coisas no universo aconteciam,
ela não sabia de onde que vinha, mas ela foi de atrás para receber justamente esse treinamento psíquico, alguém que falasse a mesma língua dela. Então, a Helena Petrovna Blavatsky foi uma das mulheres mais influentes do século XIX, por conta que ela viajava sozinha nos desertos e montanhas, logo depois da Inquisição, quando as mulheres eram reduzidas a objetos para satisfação e reprodução, unicamente. Então, o quanto essa mulher deve ter sofrido na vida dela, não está escrito. E tudo isso para trazer um conhecimento para a humanidade, para tentar abrir os olhos da humanidade. Se eu não me engano, foi depois do Iluminismo que a Igreja Católica estava um pouco enfraquecida, e aí ela entrou com tudo para que essa religião fosse renovada, certo? Então, ela foi a mulher mais importante do século XIX mesmo. O que ela buscava? Quais eram os anseios da alma dela? Ela buscava a união entre o mundo espiritual e o real e tentava explicar as interconexões entre o corpo e a alma. Ela queria provar que o espiritualismo era real. Ela queria provar que aquilo que ela via sombras, que o sentimento que ela tinha dentro do coração, tudo isso era real. E ela era muito segura de si porque ela bebeu de várias fontes. Então, ela foi lá no Tibete, depois foi nas Américas, depois foi na Europa, depois foi nos Estados Unidos, depois voltou para o Tibete e ela viajou o mundo mesmo, atrás de culturas, atrás de religiões que pudessem fechar tudo numa coisa só. E aí, através da ciência, religiões, artes e natureza, ela sabia que tudo tinha uma ideia central. E a ideia central dela sempre foi encontrar Deus. E, acima de tudo, trazer a verdade. E o conhecimento de Deus e das coisas divinas mediante aprofundamento da vida interior. E aqui eu quero trazer para vocês qual a semelhança entre Helena Blavatsky e o Instituto Alma Mater. Conhecimento de Deus e das coisas divinas mediante aprofundamento da vida interior. Acredito que todos que estão aqui estão buscando o autoconhecimento. E tudo isso, toda essa busca pelo autoconhecimento, na verdade, é uma busca por Deus. Então, ela acreditava que existia uma elevação progressiva do espírito até a gente atingir a iluminação. E foi esse o legado que ela deixou para o mundo. Então, na trajetória dela, vamos falar tudo, por onde que ela passou e as coisas que ela deixou. No Tibete, ela pegou as sabedorias mais importantes desse povo. Como eu já disse, é um país fechado aos estrangeiros e, após a quarta tentativa, ela consegue entrar no Tibete. E lá ela trouxe conhecimentos sobre o karma, sobre reencarnação, sobre os registros akáshicos, e também tinha um livro que se chama Dzyan. Esse livro era uma meditação mística, onde só os grandes monges mais conceituados, mais estudados tinham acesso. E, mais uma vez, sabe a Deus como? A bendita Helena Blavatsky teve acesso a esse livro, aprendeu a língua do Tibete, aprendeu essa língua que
não era a que eles falavam lá, mas era uma língua desconhecida. E eles falaram para ela assim, ó, tudo bem, você vai aprender a nossa língua, você vai falar sobre as nossas coisas, mas daqui você não pode levar nada e não pode escrever nada. Tudo que você tirar daqui vai ter que ser decorado. E aí, ela pegou um livro lá e tinham 90 e tantos poemas, ela acabou decorando 34 poemas, 32 poemas, e foi o livro que se tornou A Voz do Silêncio, se eu não me engano. Então, olha o tanto que ela se dedicou a isso. E ali ela trouxe para o mundo o conceito de compaixão e conhecimento essencial do vazio, que é o que os monges tibetanos trabalham muito. Trabalham muito com a compaixão, trabalham muito com esse conhecimento do vazio. E a partir disso que surgiu o livro A Voz do Silêncio. E dali do Tibete, exatamente a 180 graus de longitude, se eu não me engano, ela foi para a América do Norte, onde tinha a nação Hopi. Eles eram indígenas, mas eram povos nativos, né? Na verdade. E aí, ela chegou nessa nação Hopi e lá ela aprendeu o seguinte, que a origem da humanidade, ela é cósmica, que todos nós viemos das estrelas. Aqui até coloquei um nativo Hopi apontando para cima, porque eles acreditavam muito, eles olhavam muito para o céu, eles olhavam muito para as estrelas, porque eles acreditavam que a origem da humanidade é cósmica. E eles acreditavam também que tudo que é feito na natureza volta no futuro. Tem até algumas lendas que falam sobre a estrela Caxina, e essa estrela Caxina tem uma profecia que nós veremos uma estrela no céu azul e que essa estrela vai datar uma grande catástrofe no mundo, e aí agora os cientistas perceberam que essa estrela pode ser real, que é o cometa K2. Esse cometa K2 poderá ser visto aqui da Terra em dezembro de 2022, que é a cauda de um cometa, e esse cometa pode mudar o magnetismo da Terra. E mudando esse magnetismo da Terra, podem ocorrer algumas questões da natureza. Então, eles falam justamente que tudo que é feito para a natureza volta no futuro. E esse é um conceito que a Helena trouxe muito forte. Tudo que você faz, volta. É o que ela aprendeu lá no Tibete também, do conceito sobre karma. Então, a gente está aqui fazendo, mas a gente vai pagar por tudo que a gente está fazendo também. E aí, foi aqui com a nação Hopi também que ela aprendeu sobre a mitologia do povo intraterrestre e extraterrestre também. Então, ela era bem mística, bem polêmica para a época que ela vivia, né? Por ser tão mística e tão polêmica, muita gente queria o pescoço da Helena Blavatsky. Então, ela era caçada, ela sofreu muito, ela era muito procurada. Os homens de preto, pelo que eu pesquisei, os homens de preto estavam sempre detrás dela. Agora, eu não consegui entender quem eram os homens de preto, mas enfim. Aí, na América do Sul, ela passou pelo Peru, por outros lugares também, descobriu que aqui no Peru eles tinham uma passagem subterrânea, também descobriu sobre a lenda de Agartha. Agartha, eles têm uma teoria até hoje que Agartha é uma nação subterrânea que é como se fosse o paraíso dentro da Terra.
que não são apenas os extraterrestres que existem, mas existem os intraterrestres também, e também estudou muito sobre Atlântida, e estudando sobre Atlântida, ela já conhecia a história, por causa que na biblioteca do avô dela, ela já tinha lido os livros de Platão, já tinha conhecido a história da Grécia, do Antigo Egito, que também já falavam sobre essas questões da Atlântida. Atlântida, para quem não sabe, eram deuses que viviam na Terra há milhões de anos atrás, e aí era uma cidade perfeita, com muita tecnologia, com os animais conviviam, era como se fosse o Jardim do Éden, vamos dizer assim. E aí, o que aconteceu? Acabaram a ambição, a ganância, as brigas, as guerras, acabaram dominando o coração puro dos atlantes, e aí algum deus pegou e inundou tudo isso, enfim, e aí tudo isso veio mar abaixo. E acredita-se que algumas pessoas, alguns atlantes sobreviventes, vieram para morar nessa Agartha. Gente, tudo isso é muita lenda, tá? A gente não pode dizer que tudo isso é verdade, mas ela teve acesso a todas essas informações. E em 1858, ela começou a ter habilidades paranormais, tá? E em 64, ela acabou caindo de um cavalo e passou meses em coma. E daí, o que aconteceu? Diz ela que quando ela voltou, uma sombra salvou ela. E ela não sabe dizer que sombra era aquela, simplesmente, a partir dali, ela começou a controlar a sua paranormalidade. E foi a partir desse momento que, quando ela conseguiu controlar a paranormalidade dela, que ela começou a ter acesso aos grandes mestres. E aí, com todos esses argumentos, com todos esses conceitos, com toda essa filosofia, com toda essa cultura, com tudo isso, ela tinha o objetivo de criar uma sociedade que fosse universal e fraterna, em um lugar onde não existisse o preconceito de sexo, cor, raça e religião. Então, ela queria unir tudo, porque ela sabia que todos somos iguais e que, na igualdade, todos podem aprender. O objetivo dessa sociedade teosófica que futuramente ela fundou era a fusão entre a ciência, religião, filosofia, artes, natureza, e para combiná-los tudo em uma coisa só. Diferente de verdades absolutas que podem cegar a humanidade e fazer o ser humano se tornar escravo de doutrinas e religiões. Então, ela tinha o conceito, principalmente pela questão ortodoxa que ela foi batizada, de que aquilo podia cegar, aquilo era uma verdade absoluta que fechava os olhos das pessoas. É como aqueles cavalos que usam viseira, né? Eles não podem olhar para o lado. Eles até olham para o lado, mas aqui tem uma viseira, tem algo tapando, não consegue ver o amplo de tudo. E aí, estudar a natureza e a alma, não somente do ser humano, mas dos animais e de todos os seres vivos. E é a partir disso que a gente busca as respostas do porquê nós estamos aqui e para onde nós iremos. O objetivo maior da Helena Blavatsky era tocar a alma das pessoas. E isso é muito comum para minha pessoa também. E o legado que ela deixou para nós, para nossa nação, é que Deus é tudo. Só que antes de conhecer Deus, o ser humano precisa
se conhecer para depois compreendê-lo. E é aquela questão, conhece-te a ti mesmo, que conhecerás o segredo do universo. E um dos grandes legados que ela nos deixa é a grande fraternidade branca. Aqui em meditações eu já busquei muito a egrégora da grande fraternidade branca, e para quem pessoas já me perguntaram o que era isso, e essa grande fraternidade branca, ela começou a ter contato com esses grandes mestres, e ela descreveu que havia uma fraternidade de mestres ascensionados, mestres que já passaram por aqui e agora estão em outro plano, e esses mestres tinham por intenção cuidar da Terra, cuidar com a condução das pessoas que estavam aqui na Terra. Então, pessoas que têm esse conhecimento da grande fraternidade branca e que querem trazer essa egrégora para sua vida, para seu convívio, elas acabam sendo guiadas por essa grande fraternidade. Elas acabam sendo conduzidas por essas pessoas, por esses mestres. Aqui nessa gravura, é a Helena Blavatsky, junto com o mestre Kuthumi, El Morya e o Conde de Saint-Germain. E ela trouxe que existe uma hierarquia nessa fraternidade. E nessa fraternidade existem alguns raios, e esses raios são regidos por alguns grandes mestres, e eu, particularmente, já tive contato aqui, né, gente? Não é aqui, é aqui. Já tive contato com a mestra Nada, que é a grande mestra do amor. Então, tudo isso é acessível para todas as pessoas. E quanto mais consciência, quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais a gente consegue acessar, mais a gente consegue trazer as verdades do universo, mais a gente consegue buscar esse eu superior. E aí, em 1873, ela vai para a América e juntamente com Henry Steele Olcott, que ele era jornalista americano e também ocultista, eles fundaram o Clube dos Milagres. E 2 anos depois, a Sociedade Teosófica. Então, nessa sociedade, ela trazia todos esses conceitos, de fundir tudo numa coisa só. E lá, para explicar todas essas bases da Sociedade Teosófica, ela lançou o seu primeiro livro, que foi Isis Sem Véu. E daí, Helena e Henry ficaram por um tempo ali na América, e depois disso, elas levaram a Sociedade Teosófica lá para o Tibete, novamente ela viajando, e lá difundiram ainda mais a teosofia. E dali cresceu horrores essa sociedade. E, mais uma vez, no Tibete, lá ela conseguiu controlar mais ainda os seus poderes psíquicos. Então, ela trazia a clarividência, clareaudiência, telepatia, materialização de objetos e projeções astrais. E esses são conceitos principalmente espíritas, né? Clarividência, clareaudiência, telepatia, mas que não tem tanta relação com a religião espírita, com a doutrina espírita, aliás. Tem mais ligação com o próprio autoconhecimento.
tem mais ligação com o próprio domínio da própria natureza. E depois, nos livros dela, ela traz que a magia em si é realmente o domínio da própria natureza, é o domínio dos elementos da natureza. E isso está acessível para todo mundo. O que ela queria trazer de conceito é que todos nós somos deuses em ação. Todos nós somos deuses e somos capazes de fazer milagres. Ela não fundou lá com outro caboclo o Clube dos Milagres? Então, era isso que ela queria passar para o pessoal. Era isso que ela queria deixar para a humanidade. Todo mundo é capaz de fazer isso. Lembra lá que ela não tinha separação. Não tinha sexo, não tinha cor, não tinha raça, não tinha religião, não tinha nada. Todos são capazes de fazer tudo isso. Só que é com bastante autoconhecimento, bastante controle dos seus poderes psíquicos que você vai conseguir controlar todas essas facetas do ser humano. E aí os livros que ela escreveu, Isis Sem Véu, A Voz do Silêncio, Doutrina Secreta, nessa Doutrina Secreta, é tudo que ela aprendeu lá no Tibete. E aí ela escreveu 6 volumes, 6 livros só escrevendo sobre os conceitos que ela aprendeu, principalmente com os monges tibetanos. Ocultismo Prático, O Livro Perdido de Dzian, que era aquele livro que eles não deixavam ninguém ter acesso lá no Tibete, e ela teve. A Chave para a Teosofia, daí, procurando, eu acabei achando outros livros também, como A Lenda de Lótus Azul, O Covil da Bruxa, A Caverna dos Ecos. Ela escrevia para uma revista chamada Lúcifer também. E aí, eu trago para vocês alguns dos pensamentos que ela nos deixou. O potencial da humanidade é infinito, e todo ser tem uma contribuição a fazer por um mundo mais grandioso. Estamos todos nele juntos, somos um. O principal pensamento dela, o principal legado dela é que, sim, nós estamos caminhando para a unificação, não mais para a separação. Então, o conceito maior de todos é: todos somos um. Isso é muito falado hoje em dia, e ela trouxe isso já naquela época. Seja qual for o plano em que a nossa consciência esteja agindo, tanto nós como as coisas pertencentes a esse plano são, por enquanto, nossas únicas realidades. À medida que nos elevamos na escala de desenvolvimento, percebemos que durante os estágios pelos quais passamos, confundimos sombras por realidades. E o progresso ascendente do ego é uma série de despertares progressivos, cada avanço trazendo consigo a ideia de que agora, por fim, alcançamos a realidade. Mas somente quando tivermos alcançado a consciência absoluta e fundido a nossa com a dela, seremos livres das ilusões produzidas por Maya. Maya, que significa ilusão. Então, o que ela traz aqui? Que tudo que a gente aprende, a gente acha que a gente alcançou a realidade. A gente acha que a gente chegou na verdade. Mas sempre vai ter uma verdade superior. Sempre vai ter uma verdade a mais. Sempre vai ter uma realidade que a gente pode buscar. Então, esse ampliar de consciência, essa busca por uma consciência, essa busca por uma verdade, ela é infinita. Porque sempre vai ter algo maior, sempre vai ter algo que a gente possa olhar que a gente ainda não saiba. E quando ela fala sobre
essa ilusão de Maia é aquele véu de Maia que dizem que quando as pessoas despertam, elas tiram o véu de Maia, tiram o véu da ilusão. Então, ela já traz esse conceito lá naquela época. A perfeição, para ser tal, tem que sair da imperfeição. Incorruptível tem que se desenvolver do corruptível, tendo esse último como sua base, veículo e contraste. Luz absoluta é obscuridade absoluta, e vice-versa. O bem e o mal são gêmeos. Nenhum dos dois existe por si, pois cada um tem que ser engrandado e criado pelo outro a fim de vir à existência. Ambos têm que ser conhecidos e apreciados antes de ser objetos de percepção. Daí que na mente mortal tenham de estar separados. E aqui eu trago muito do que a gente já falou nas nossas aulas. Eu já vi alguém reclamando aqui da dualidade, né, Mari? Não tem por que temer a dualidade. A dualidade existe. A perfeição sai da imperfeição. O corruptível sai do incorruptível. A luz sai da sombra. Os dois, eles têm que existir. E quando a gente percebe só um lado, é como se a gente ignorasse o outro lado. É como se a gente excluísse. E quem aqui entende só um pouquinho de visão sistêmica, sabe que quando a gente exclui, mais aparece aquilo na nossa vida. Então, se eu só quero a luz, eu estou excluindo a sombra. E se eu excluo a sombra, é mais sombra que vai me aparecer. Então, é importante a gente saber que existe a dualidade, tá? E que a gente tem que olhar para os dois lados. E é importante também pegar o caminho do meio. Meditação, abstinência em tudo, observação dos deveres morais, pensamentos agradáveis, boas ações e palavras amáveis, como também a boa vontade com todos e o total esquecimento do eu, são os meios mais eficazes de obter conhecimento e preparar-se para a recepção da sabedoria superior. Então, aqui é como se fosse um caminho para a gente acessar a consciência superior, acessar essa sabedoria superior. Meditação, abstinência, observação dos deveres morais, pensamentos agradáveis, boas ações, palavras amáveis, boa vontade. E eu vejo muito isso aqui no Instituto Alma Mater. Eu vejo o quanto a gente trabalha para essa recepção da sabedoria superior, para acessar essa consciência cada vez mais na nossa busca pelo autoconhecimento também. Então, aqui a gente não está só buscando o autoconhecimento. A gente está transformando a nós mesmos e a humanidade. O motivo certo para a busca do autoconhecimento é aquele que pertence ao conhecimento e não ao eu. O autoconhecimento merece ser procurado em virtude de ser conhecimento e não em virtude de pertencer ao eu. O principal requisito para adquirir o autoconhecimento é um amor puro.
Buscai o conhecimento por puro amor, e o autoconhecimento finalmente coroará o esforço. É isso que eu estava falando. A gente não está aqui só para se conhecer. Isso é o resultado de tudo. A gente está aqui para transformar nós mesmos e para transformar o mundo à nossa volta também. E buscando esse conhecimento, entregando esse amor, a gente vai descobrir um amor que é muito mais puro, é muito mais além do ego, é muito mais além das nossas próprias vontades. É o que eu talvez diria de amor incondicional. É o que eu talvez chamaria de amor verdadeiro. E quando isso acontece, o autoconhecimento finalmente coroará o esforço. O motivo certo para... Ops! E aqui, essa é a última mensagem que eu trago sobre a solitude. Está bem, ouvinte, prepara-te, pois terás que viajar sozinho. O instrutor pode apenas indicar o caminho. A senda é uma para todos. Os meios para chegar à meta variam com os peregrinos. Em muitos momentos da minha vida eu já me senti sozinha. Já levei várias vezes para terapia. Mas eu vejo que esse é um caminho sozinho. Que o autoconhecimento e essa busca pela verdade é algo que a gente tem que fazer sozinho. Ninguém pode fazer por nós. Eles podem até estar lá nos dando apoio, se a gente cair, ajudam a levantar, mas é sozinho que a gente consegue ter as nossas maiores percepções. É na solidão que a gente encontra a nossa solitude, é vivendo na solitude que a gente escuta a voz do silêncio. E eu agradeço a todos vocês, muito obrigada. Desejo que cada um possa escutar o barulho que o silêncio faz dentro de cada um.